Vamos falar de uma conexão bem surpreendente hoje. O que é que uma equipe de supervilões dos quadrinhos tem a ver com o conceito de salvação na teologia? Pois é, a resposta vem de um texto devocional que usa a cultura pop de um jeito super criativo. Bora mergulhar nessa ideia? Então, a grande questão é essa mesma. Parece uma mistura que não tem nada a ver, não é verdade? Mas o autor do texto que a gente vai analisar usa justamente essa ideia para criar uma analogia muito poderosa sobre a jornada da condenação até a redenção. Vamos entender direitinho como isso funciona. Bom, para a gente começar a entender essa analogia, o ponto de partida é uma equipe bem famosa de vilões dos quadrinhos, o Esquadrão Suicida. A premissa da história é bem simples e até meio brutal. Pensa só, o governo reúne os piores criminosos que existem, aqueles que não têm mais esperança nenhuma de liberdade, e faz um acordo com eles. Em troca de encarar umas missões perigosíssimas que são praticamente suicídio, eles podem conseguir uma redução na pena. É um risco absurdo, mas no fundo é a única chance que eles têm. E só pra gente se situar aqui, o texto foca principalmente na equipe daquele filme de 2016. Então a gente tá falando de personagens como o Pistoleiro, a Arlequina, o Capitão Boomerang, essa turma de criminosos que até aquele momento só tinha pela frente uma vida inteira atrás das grades. E é exatamente aqui que a nossa análise sai do cinema e entra de cabeça na teologia. O autor usa todo esse desespero dos vilões, essa sensação de que não tem mais saída, como um espelho da condição espiritual humana. Vamos ver como ele constrói essa ponte. A comparação que ele faz é bem direta, olha só. De um lado está a situação do esquadrão, condenados, presos, sem esperança nenhuma. Do outro lado, o autor traça o paralelo teológico, a humanidade, que estaria condenada pelo pecado, espiritualmente aprisionada e, o mais importante, incapaz de se salvar por conta própria. A cela da prisão vira uma grande metáfora, sabe? Uma metáfora para essa prisão espiritual. E a analogia continua. Assim como os vilões recebem uma proposta que, convenhamos, eles não mereciam, que eles não fizeram nada para conseguir, o autor argumenta que a salvação é apresentada de uma forma parecida, como uma oportunidade que surge do nada, uma graça que ninguém esperava. Segundo o autor, essa é a mensagem que chega e confronta a pessoa. E ela soa tão absurda quanto a oferta de liberdade para um condenado à prisão perpétua. A ideia de que alguém morreu por todo mundo para oferecer uma vida nova é o ponto de virada, é a tal da oferta inesperada para quem está nessa cela espiritual. Mas olha, não basta só receber essa oferta. O texto deixa bem claro que aceitá-la envolve um processo ativo, uma atitude. E o autor aponta um caminho de 3 passos, que ele tira direto das Escrituras para que essa transformação aconteça. E que passos são esses? Vamos lá. Primeiro, é preciso ouvir a mensagem, ter contato com essa oferta de redenção. O segundo, que é crucial, é uma decisão pessoal, o arrependimento, que nada mais é do que uma mudança de rumo na vida. E por último, o terceiro passo é a demonstração de fé e obediência, através do ato de crer e de ser batizado. É esse versículo de Atos que dá a base para o segundo passo. Repara que o foco está todo na ação, né? Arrependam-se, voltem-se. Não é uma coisa que acontece sozinha, de forma passiva. É uma escolha consciente de abandonar o caminho de antes. Aí, para o terceiro passo, o autor se baseia nessa passagem de Marcos. Aqui, a gente vê que crer e ser batizado funcionam como uma espécie de selo, sabe? Uma confirmação da aceitação da oferta. E segundo essa interpretação, as consequências, para um lado ou para o outro, são eternas e bem definidas. Mas calma, que a analogia não para por aí. Na conversão, do mesmo jeito que os vilões do esquadrão não são só libertados e pronto, eles são recrutados para uma nova missão, o autor argumenta que na vida espiritual acontece a mesma coisa. A liberdade vem junto com um novo propósito. Ou seja, a liberdade não é o fim da linha. Na verdade, é o começo de uma jornada nova. A pessoa que é liberta se junta a uma comunidade, vira parte de uma equipe de ex-condenados, todos unidos pelo mesmo objetivo. Aquela solidão da cela fica para trás e dá lugar à camaradagem de uma missão em comum. E qual seria a missão dessa nova equipe? Citando essa passagem de Mateus, o autor afirma que a missão tem uma importância cósmica: pregar a mensagem de salvação a todas as nações. O cumprimento dessa tarefa estaria diretamente ligado ao fim, o que dá um propósito gigantesco para a jornada desses ex-condenados. E para fechar, a análise do texto não termina só com a explicação dessa analogia toda. O autor encerra com um desafio bem direto, quase uma convocação para que a teoria se transforme em prática. E é com essa pergunta que a análise termina.
Depois de mostrar todo esse paralelo entre supervilões e salvação, o autor provoca a gente a ir além de só entender a ideia. A questão final não é mais sobre achar a analogia interessante, mas sobre como agir a partir dela. Uma reflexão que fica aí, no ar, para todo mundo pensar.